Aquele bom dia para você. Já convidamos o Espírito Santo para estar aqui conosco na live. Seja bem-vindo. Liderando sua mente todos os dias. Nós temos uma palavra que a palavra alimenta, ela transforma, ela renova. Ela é um alimento para a alma e para o espírito. E já estamos aqui no modo titânio, né? Entendendo que a mentalidade titânio nos fortalece a cada dia. Amém? Ó. Que delícia. Cafézinho é bom demais. Então, hoje nós estamos na leitura de Tito, né? E nós vamos aqui entender mais um pouquinho sobre as instruções que Paulo dava para Tito, que estava na ilha de Creta, e trazendo aqui a palavra de Deus para nos alimentar, né? Esse dia maravilhoso. Amém? E diz assim, Tito 2, olha só. Os velhos, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves e prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantes, que sejam sérias no seu viver, como convém, santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres no bem, para que ensinem as mulheres novas e serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim da palavra de Deus não ser blasfemada. Exorta semelhante aos jovens que sejam moderados. Em tudo dá exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal em dizer de vós. Exorta os servos que se sujeitem aos senhores, e que tudo em agrade, não contradizendo, não defraudando antes, mostrando toda boa lealdade, para em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-os, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos nesse presente século sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurança da esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu por si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então ele está dando instruções aqui para várias classes, várias gerações, né? Na verdade, ele vem trazendo aqui Paulo para Tito, dizendo que ele deve fazer com cada classe de pessoas que ele estava lá administrando, né? Então ele deve gerar a sabedoria, integridade e o temor a Deus. São princípios que ele vem falando nesse capítulo, né? Então, em primeiro lugar, buscar a sã doutrina, que a sã doutrina, a gente já falou sobre isso, mas é a palavra, o evangelho, certo? Então, quando eu busco a palavra evangélica, ou seja, o conhecimento bíblico sólido, não são falácias ou são achismo, é o conhecimento bíblico sólido, é o que Deus está falando na palavra, que Jesus colocou ali, o que nós temos ali de ensinamento, né? Segundo, cultivar o caráter piedoso. O que é um caráter piedoso? Aquele misericordioso, aquele que tem graça, né? Então ele tem misericórdia, certo? E como é que a gente adquire esse caráter? Nós vamos adquirir esse caráter com mentorias e discipulados. Por quê? Porque nós estamos ensinando os mais jovens a ter esse caráter. Nós estamos ensinando postura, estamos ensinando resiliência, estamos ensinando respeito. Então tudo isso está sendo construído a partir da nossa geração para a próxima. Então ele vem falando muito dessa questão. Terceiro ponto, fala sobre os jovens, né? Sejam mais moderados e responsáveis. O autocontrole e os jovens encontrarem propósito. Por isso que as igrejas hoje têm feito vários movimentos de unir os jovens, de trazer os jovens, de levantar lideranças jovens, porque eles têm exercido propósito nisso. E eles precisam ter um autocontrole, porque é uma idade onde as emoções estão muito afloradas, onde ele ainda não adquire uma maturidade para lidar com aquelas emoções. Então você jovem que está assistindo nessa live, nós somos jovens, né?
você tenha muito cuidado para não ir pelo impulso da emoção. Entenda uma coisa, ó, a emoção, ela vem, certo? O que a gente decide fazer com ela é que vai determinar. Então a chateação vem, a tristeza vem, a frustração vem. E nós vamos determinar a partir daquilo que nós enxergamos a vida. Bom dia, Charles. Bom dia, Cristina. Bom dia. Então, assim, aquela emoção, se ela não for bem controlada, se ela não for bem acessada, ela vai gerar um dano muito grande para a minha vida. Então, a emoção vem, eu vou digerir, vou gerar um sentimento com relação àquela situação. Por quê? Porque na emoção, ela é o primeiro impacto. Por isso que nós temos que ter inteligência emocional, que é saber lidar com aquelas emoções. De entender que a emoção veio porque ela ativou algo dentro de mim. Não necessariamente foi aquilo que aconteceu, mas ela ativou algo dentro de mim e eu reagi. E a impulsividade da reação é onde tem o perigo, sabe? Então, muito cuidado com isso. Autocontrole. E quarto ponto, tenha um testemunho profissional fiel. O que é isso? Profissional fiel. O que é um testemunho profissional fiel? Tenha ética. Tenha valores. Tenha postura. Tenha palavra. Mas aqui não é a palavra só de Deus, não. É a palavra de compromisso. Prometi uma coisa, eu vou cumprir, eu vou fazer, eu vou agir. Entendeu? Então, assim, tenha muito cuidado com isso aqui no ambiente profissional. Seja um profissional digno, tá? 5. Viva pela graça com esperança. Nós vivemos pela graça de Deus. Porque Jesus, né, veio como nosso Salvador. E com esperança. O que é esperança, gente? Que a gente fala aqui todos os dias, a fé. Que move a economia do céu, tá? Então, nós precisamos crescer na fé, ter uma integridade, tanto em cada geração, em cada idade que a gente tiver, precisamos ter integridade. Mulheres têm que ter postura, tem que saber falar, tem que ter sabedoria no conduzir, né? Ela edifica a casa. E a graça de Deus, que é o que nos alimenta e nos rege todos os dias. Glória a Deus pela graça dele. Então, assim, que o Espírito Santo traga discernimento para você de como você atingir todos esses pontos da tua vida. O que eu quero dizer para você? Eu achei muito interessante, lá no domingo, a gente teve lá a escola dominical e foi trabalhado a criação lá, né? Em Gênesis. E na hora que teve a questão lá da serpente, né? E foi interessante porque quando ele fala, né, sobre os homens, ele fala que nós devemos governar, guardar e governar, né? Guardar a terra. Eu vou aqui achar, deixa eu ver aqui. Achei interessante isso, porque fala da nossa posição, sabe? Que é muito maior. Ó. Vou pegar aqui. Acho que é no 3. Não quero só me emocionar. Olha só, ele diz assim. Ele diz lá em Gênesis 1, né? Ele diz assim, criou o homem a sua imagem e semelhança. E a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos, dominai sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move na terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê de semente, está sobre a face da terra, toda a árvore que há frutos, que dê semente, serve-vos-á para mantimento. E todo animal na terra, e toda ave do céu, todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde, seja mantimento, e assim foi. E vi Deus que tinha feito, eis que era muito bom, e à tarde de manhã, o dia sexto, né? Então, quando ele fez o homem, a criação do homem, ele falou que deveria multiplicar, né? E deveria o quê? Governar sobre as coisas que estavam ali. Então, nós estamos numa busca para poder entender que nós viemos para liderar. O que é liderar? É a minha postura, é o que eu tenho feito de diferença, é o meu propósito,
é a minha integridade. Tudo isso está gerando o liderar de uma forma assertiva. Nós exercemos influência sobre as pessoas que estão ao nosso lado. Então nós devemos observar, ter cuidado, cautela nas nossas ações, porque nós estamos influenciando. Tá? Todos os dias aqui na live você vai receber sempre uma palavra de Deus. Não é algo que vem da Cintia, é algo que eu estou aprendendo junto com vocês. Nós colocamos isso assim de uma forma mais didática para nós aprendermos. Mas é interessante que você vá para a palavra, leia a palavra, desfrute da palavra, peça o Espírito Santo para te ajudar. Cintia, às vezes eu leio a Bíblia, nossa, números, não entendo nada. Pede o Espírito Santo para te dar um discernimento que Ele vai te dar. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você esteja sob a graça do Senhor. Aprenda a honrar a Deus, a estar todos os dias perguntando, Senhor, o que te agrada, o que te honra nessa manhã. E nós possamos estar aqui todos os dias desfrutando do amor dele. Amém? Que o Espírito Santo te acompanhe, que ele me acompanhe, que nós possamos estar com o nosso amigo Espírito Santo, entendendo que Pai está cuidando de nós, que Jesus está lá também, né? Entendendo sobre nós temos a Trindade aí, que é o Espírito Santo que está aqui lado a lado conosco, como um verdadeiro amigo, conselheiro, ajudador, auxiliador, aquele que nos dá direção e discernimento. Fica com Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Já compartilha essa live, curte aí, já bota um foguinho aí santo, e que Deus te abençoe poderosamente. Fica com Jesus.